Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de trazer uma mensagem da Palavra do Senhor aos irmãos. E eu gostaria de introduzir o meu assunto falando a respeito um pouco da pandemia, já que nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas ficam reclusas às suas casas, seus lares, e isso muitas vezes tem até contribuído para a unificação e cooperação dentro de uma das áreas mais importantes dos relacionamentos que temos aqui na Terra, que é o casamento. Eu gostaria hoje de trazer algumas palavras, não somente de apoio, conforto, até mesmo de exortação aos irmãos que estão dentro de um relacionamento conjugal e que podem estar passando por dificuldades ou até mesmo descobrindo mais sobre a importância do relacionamento no casamento dentro desse período de pandemia. Nós reconhecemos que, apesar de que existam remédios já praticamente confirmados na sua eficiência contra esse vírus, não é o momento, pelo que parece, e que nós vamos vivenciar a resolução dessas coisas. Talvez quando você vê esse vídeo daqui para frente, mas no futuro, talvez tudo isso já tenha passado, ou até outras coisas podem ter acontecido. Mas no momento eu gostaria de levar uma mensagem aos irmãos, justamente para esses casais que estão vivendo uma vida diferente, com uma atividade dentro do lar mais intensa, na presença de um e outro, dentro da mesma casa, com os filhos e vivendo uma vida dentro de casa. E nós sabemos que, infelizmente, a vida no cotidiano, onde muitas vezes o homem trabalha e a esposa também trabalha, e as crianças ficam na creche, e a vida tem aquela rotina super ocupada, em que poucas vezes o casal se vê, então muitas vezes eles sentindo falta um do outro, e aquela permanência juntos é pequena, então muitas vezes muitos dos problemas são deixados de lado. Quando, no entanto, os dois estão em casa e vivendo a vida comum do lar, dividindo horários de trabalhos feitos pela internet ou qualquer outro tipo de atividade, ou até mesmo na circunstância de desempregado com contas a pagar e dificuldades a vencer, onde você realmente encontra muitos problemas de vários tipos. Bom, vamos lembrar, a princípio, de que o casamento é uma união criada por Deus antes da pandemia do pecado, que nós consideramos sendo a pior de todas as epidemias que atingiu a raça humana, que foi quando Adão e Eva contraíram o pecado e se tornaram seres pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus, e por isso foram expulsos do Jardim do Éden e passaram a viver uma vida de afastamento do Criador e passando por grandes dificuldades, e a própria presença do pecado na vida dessas pessoas acabaram assim causando um dano muito grande naquele relacionamento criado por Deus lá em Gênesis, no capítulo 2. Bom, é para lá que nós vamos. Nós vamos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 2, e eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 2, versículo 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora,
que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, nessa passagem que nós encontramos na Palavra de Deus, essa passagem é um prolongamento, é uma expansão do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 26 até o versículo 27. Ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante que nessa passagem que nós percebemos que Deus criou o homem e a mulher, aqui no capítulo 2 ele vai dizer com mais detalhes como tudo isso aconteceu. E aqui então a gente vai encontrar essa passagem que mostra que quando Adão estava sozinho no jardim que Deus criou para que Adão e Eva morassem nele, né, um jardim absolutamente lindo, agradável. Deus colocou o homem no jardim, a criatura que ele havia feito. O homem estava só. O homem foi criado e foi trazido, ele foi criado lá fora e foi trazido para dentro do jardim de Deus, onde ele haveria de servir a Deus. E ali já dentro do jardim de Deus, o homem estava lá e circulando pelo jardim, conhecendo as coisas que Deus havia criado. E um ponto muito importante desse tempo aí é que Deus deu uma função para Adão, justamente porque Deus já sabia, já tinha no seu plano a criação da mulher. Mas ele gostaria que o homem sentisse a falta da mulher. E para isso, então, ele deu um encargo ao homem. Deu ao homem o encargo de dar nome a todos os animais. E nesse processo de dar nome aos animais que Deus havia criado, o homem começou a nomear os animais domésticos, que são aqueles que por incrível que pareça, aqui em Gênesis, antes da queda do homem, já havia animais domésticos e animais selváticos, ou os animais que convivem pacificamente com o homem, e os animais que estavam nas selvas, né? Podemos dizer assim, que ali no jardim e ao redor havia de todo tipo de animal, e Adão então começou a dar nomes a esses animais. No entanto, no processo de dar nome aos animais, o homem, Moisés aqui revela no versículo 20, que ele fala: todavia, para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, Adão reparou que cada animal, né, quando ele interagia com os animais, ele notou que havia macho e fêmea. Ele notou que havia
um relacionamento de um animal para com o outro, e que eles eram muito semelhantes, porém diferentes, e essas diferenças o completavam. Então Adão certamente ficou pensando, né, porque definitivamente Adão foi criado sozinho e ele não necessariamente sentiria a falta de uma companheira, a menos que ele percebesse da existência de macho e fêmea, para ele começar a pensar, poxa, e eu estou sozinho? Né? Na verdade, ele tinha a companhia de Deus, que aparecia todos os dias na viração do dia, como relata em Gênesis no capítulo 3, e então ele tinha uma comunhão com Deus. E com os animais domésticos também, talvez ele já começou a se afeiçoar àqueles animais e percebeu um relacionamento de pet, né? Um relacionamento em que ele poderia ter ele criar uma estima, né? Daí vem os animais de estimação, e nessa estima ele talvez gostasse da companhia de alguns animais que andassem perto dele por onde ele estava. Estar sozinho nunca foi uma situação muito interessante, e é muito bonito ver que Deus, quando criou o homem, e ele criou um jardim para o homem habitar nele. Então Deus criou um lugar muito bonito. Agora, Adão sozinho andando por aquele jardim, eu não sei se você é como eu, mas quando eu vou em lugares diferentes, que eu vejo tanta coisa bonita na natureza, até mesmo aqui no sítio, quando eu caminho, eu gosto de ter alguém do meu lado para chamar a atenção e falar, olha que bonito que está o céu hoje, olha só as nuvens, olha que beleza essa paisagem, olha a vista desse lugar, que bonito que está. Esses dias nós estávamos saindo, eu e a Carol estávamos saindo do sítio, e quando nós chegamos no portão, a gente dá aquela paradinha, justamente porque eu tenho a estrada ali, que tem um certo movimento, às vezes motos passando bem rápido, então deu aquela diminuída, e ao olhar para um lado ou para o outro, olhamos para o lado esquerdo do portão e vimos a paisagem lá no fundo. E é sempre muito bonito aquela paisagem com as montanhas e com aquele pasto verde e com aquelas nuvens, algumas árvores ao fundo. É sempre uma passagem que a gente olha, é bonito aquilo ali. Mas naquele dia em particular havia nuvens assim, havia chovido. Aliás, nós tínhamos passado por um chuvisco àquela hora mesmo, porque antes de entrar no carro precisamos entrar no carro na garagem, porque estava chovendo. Mas no que nós saímos do portão, a chuva já tinha passado e o sol já estava brilhando, e de repente nós olhamos para lá e tinha aquele arco-íris. Mas não era um arco-íris comum, como nós costumamos ver, aquele arco grande no céu, tudo. Por causa da hora do dia, por ser de manhã, pelo sol estar baixo ainda, havia apenas uma ponta do arco, assim, apenas um arco bem pequeno, quase que emendado com o horizonte assim no meio das montanhas ali, e ele estava no chão, era um arco-íris que estava no chão, e ele tinha apenas aquela pequena curvatura, mas uma coisa espetacular que nós nunca tínhamos presenciado na vida, e ficamos extasiados. Já saí do carro, tirei fotos, e assim foi muito interessante ver a beleza da criação e ver aquelas coisas. E a gente gosta, foi tão bom que a Carol estivesse ali para compartilhar, porque as fotos depois nunca retratam aquilo que os nossos olhos conseguem captar. Então, muito interessante. A solidão realmente não é alguma coisa que Deus tinha programado para o homem. Deus já de antemão já preparou isso, mas ele fez com que o homem percebesse que ele estava realmente assim, precisando de alguém. Ele fez com que o homem percebesse a importância de uma companheira. Ele percebesse que ele estava sozinho e que uma pessoa para ajudá-lo seria muito especial.
Nós pensamos assim que antes do Adão cair em pecado, que ele não tinha todas as falhas de um ser humano pecador, talvez ele pudesse pensar que não precisava de ajuda. Mas é tão interessante que Deus mostrou de uma forma sutil para Adão a importância de uma companheira. Hoje, já casado, mais de 40 anos, nós temos 7 filhos e 15, 16 netos que estão chegando aí também, mais alguns chegando, e nós a cada dia pensamos, né, que bênção que foi essa vida que nós vivemos juntos, ainda com a maior delas vivendo dentro do ministério, anunciando a palavra de Deus aos irmãos, mas experimentando na nossa própria vida as instruções que Deus passou para esse relacionamento tão importante. Então aqui o Senhor fez cair então um pesado sono sobre o homem e ele então criou a mulher a partir de um pedaço do ser humano, de um pedaço das suas costelas. E é interessante que o lugar de onde ele tirou o pedaço que ele criou a mulher parece que também foi proposital. Ele poderia ter pegado um dedinho do pé, né, ou mesmo um pedaço do pé de Adão para fazer a mulher. Mas ele poderia ter pegado um pedaço da cabeça do ser humano, quem sabe um pedaço lá do cérebro dele, e a partir daquilo ali feito a mulher. Mas é interessante que ele tirou aqui da costela, né? Aqui, aparentemente, até simboliza, né? Acabou simbolizando definitivamente o lugar da mulher nos braços do homem, como uma companheira, como a gente vê a palavra de Deus mostrando, né, numa passagem, o quão maravilhoso, né, é o caminho do jovem com a donzela, um homem caminhando com uma esposa ao seu lado, abraçada. Geralmente, em geral, acontece que a estatura do homem é um pouco maior que a mulher, e a mulher parece que se acomoda naquele lugar ali. No meu caso, já que eu sou muito grande, então a Carol, se ela estivesse aqui comigo, aqui do meu lado, quase não veria na foto, né? Porque ela ela, embora não seja uma pessoa baixa, é uma pessoa que tem uma estatura assim normal, e eu é que sou exagerado, né? Então, muito interessante. Mas aqui, quando Deus transformou aquela costela numa mulher e trouxe para o homem, então o homem, ele falou, afinal, ou seja, parece que dentro dele já aquele pouco tempo que ele ficou consciente de que ele não tinha uma companheira, ele já agonizava dentro dele o desejo de ter uma companheira. E quando Deus trouxe, essa é osso dos meus ossos, porque os animais não são osso do osso humano, não são carne da carne humana. Os animais, eles têm uma carne diferente, eles são diferentes, não fazem parte. Então o homem percebeu que ele tinha alguém da sua natureza, da sua espécie, do seu tipo, né, para lhe fazer companhia. E não era um outro homem, não era um amigo, era uma esposa, era uma mulher. E a mulher, com todas as suas características que diferem do homem, tornando ela sempre aos olhos dos homens uma pessoa desejável, uma pessoa admirável, alguma coisa que o homem viria a admirar. E certamente, reciprocamente, a mulher criada para ser auxiliadora do homem, ela já recebeu o seu marido como o líder da família, como Deus instituiu. Então é interessante como Deus, quando colocou as coisas, colocou o homem no mundo e colocou a mulher no mundo, ele já criou um relacionamento para existir ali, e esse homem tomou essa sua mulher e se tornaram os dois uma só carne. No sentido de tornar os dois uma só carne, nós poderíamos pensar realmente até na questão do relacionamento sexual, mas especialmente porque os dois vão gerar filhos em que eles vão compartilhar as suas características para aqueles filhos que virão parecido, né, a cara do pai, a cara da mãe, ou
a cara desse ou daquele, mas a gente percebe que a criança já nasce carregando o DNA, a carga genética de ambos eles, fazendo com que eles se juntem numa união tão importante que eles são considerados por Deus, então, família. É bem interessante que a família não é um casal com filhos. Família significa a união de duas pessoas num só ser. E aí então eles são um só. É tão importante isso que nós vamos dar uma olhada em Gênesis, no capítulo 5. E no capítulo 5, no versículo 3, desculpa, não é no capítulo versículo 3, é o versículo 2. Então, em Gênesis 5, versículo 2, ele diz assim, né, que Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Algumas traduções usam essa palavra Adão aí, que é, na verdade, o significado da palavra Adão, é ser humano. Então, ele criou o ser humano. Então, o ser humano, Adão, quando ele chamou Adão e Eva de Adão, né, Adão chamou Eva de Eva porque ela é a mãe de todos os seres que foram criados. Ele disse lá, será varoa, porque foi tirado do varão, mas mais tarde Deus, o próprio Adão, nomeia Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos, que esse é o significado. Então, é interessante notar que Deus, ele envolveu esse relacionamento com uma coesão muito grande. E Deus estabelece, então, essa relação de tal forma que Deus determina e mostra que esse relacionamento é um relacionamento que deve permanecer. É um relacionamento que começa e não tem fim. Ou seja, até que, como diz a palavra do Senhor, até que a morte os separe. Então Deus, quando criou o casamento, ele criou o casamento não para a separação. Ele criou o casamento para que o casal viva todos os seus dias juntos, até que aconteça de um ou outro vir a faltar. E quando isso acontece, é sempre um motivo de tristeza e que é chamado da viuvez, né? Quando um homem ou uma mulher perde o seu companheiro e se tornam viúvos e se vestem de preto, porque estão com grande pesar por terem perdido a sua companheira. É muito interessante que existe até na própria natureza algumas pessoas que observaram que alguns animais, depois que perdem a sua companheira, eles permanecem sem companheira o resto da vida. Curiosidade. Mas é verdade também que uma pessoa, depois que perde o seu companheiro pela causa mortis, né, ela não possui mais essa aliança e ela tem a possibilidade de se casar novamente. Até, inclusive, mais tarde o apóstolo Paulo trata isso no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, mostrando todas essas nuances e essas coisas. Mas o casamento, ele foi criado por Deus para permanecer. Mas quando nós encontramos a queda do ser humano, nós encontramos que o homem caiu em pecado, então essa queda acabou gerando os inúmeros problemas de relacionamentos que o homem tem com todo mundo. Assim como o homem tem problema de relacionamento com os outros homens, o homem tem problema de relacionamento até com seus próprios filhos, o homem tem problema de relacionamento com seus próprios pais, os homens têm problemas de relacionamento com a esposa. Isso não é devido a uma falta de alguma coisa que faltou quando Deus criou o homem e criou o casamento, mas sim porque tanto o homem como a mulher sofreram terrivelmente com a queda.
E essa queda é chamada de morte, quando o homem definitivamente perdeu o relacionamento com o Criador e se distancia do Criador. Quando o homem se distancia do Criador, for jogado fora do jardim, ele já não serve mais a Deus, é imprestável para Deus, se tornaram inúteis. Então o homem naturalmente vai chegar numa condição em que ele não sabe o que fazer da vida. Então ele vai ficar tentando resolver os seus problemas individualmente com a sua própria experiência e conhecimento, e muitas vezes ele resolve coisas que absolutamente são destruidoras para os relacionamentos humanos. Então o homem por si só, longe de Deus, ele não sabe conduzir relacionamentos, ele não sabe conduzir a própria vida, porque ele perdeu a noção de o que significa viver, por que ele foi criado, quais os objetivos dele ser criado e o que ele deve fazer então. Então, quando nós fomos então contaminados com o pecado, então o casamento, que era uma instituição definitivamente fenomenal, uma instituição simplesmente, vamos colocar assim, divina, foi Deus que fez, ela se tornou uma situação complicada. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele se dirige ao casamento de uma forma muito interessante. Vamos até lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, então, o apóstolo Paulo diz assim, a respeito dessa circunstância de um homem casar. Ele fala, estás casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca, ainda assim sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Na situação da época do apóstolo Paulo, em que havia grande perseguição, ele fala, considero por causa da angustiosa situação presente, eu estou lendo em 1 Coríntios 7, versículo 26, considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Daí ele fala, estás casado, não procure separar, está livre de mulher, não procure casamento. Por quê? Porque ali eles estavam vivendo uma situação complicada. É verdade que o tempo da perseguição da igreja de uma forma tão intensa como acontecia nos dias do apóstolo Paulo já passou. É verdade que durante muitos séculos, no início da igreja, houve uma situação em que ser cristão era uma das decisões que eram muito perigosas para a vida. Então, eu vou dar um pause agora para resolver um problema técnico, eu já volto. Explico, é que o meu celular, se eu demorar muito tempo durante uma gravação, ele interrompe a gravação achando que eu esqueci de ligar. Então, voltando no nosso texto aqui, o apóstolo Paulo, nessa passagem, quando ele trata de assuntos relacionados ao relacionamento marital, ele fala a respeito da importância de que quando você está debaixo do pecado e você está debaixo dessa condição e também você crê e se torna uma pessoa que crê em Cristo, então você vai sofrer grandes perseguições por causa da sua fé. E certamente você poderá morrer por isso, como muitos realmente foram mortos naqueles dias e deixando muitas mulheres viúvas. E o apóstolo Paulo fala isso porque a viuvez naqueles dias era uma coisa bem mais complicada que hoje. Porque hoje uma viúva muitas vezes ela é beneficiada por certas questões, certos benefícios sociais de que ela recebe depois da aposentadoria do marido,
ela recebe benefícios, seguros e coisas assim. Nos dias do apóstolo Paulo, no meio dos judeus que estavam debaixo do Império Romano, que pagavam impostos altíssimos, uma viúva ia passar muito trabalho, especialmente se ela não tivesse filhos que pudessem acolhê-la e cuidar dela. Porque geralmente os filhos crescidos casavam, faziam suas próprias famílias e iam embora, e uma mulher viúva realmente sofreria muito. E especialmente, vamos supor que essa viúva viesse a ficar viúva quando ela tinha crianças pequenas, sem possibilidade de ter um ganho para poder sustentar essa família. Então isso tudo é importante a gente considerar nessas palavras que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 7. Então aqui, irmãos, quando se trata do relacionamento no casamento debaixo do pecado, então nós sabemos que o homem sofreu horrivelmente, e durante a história nós vimos que o pecado levou os homens a comportamentos que são totalmente longe daquilo que foi programado por Deus. Entre todos os problemas que já existiam no relacionamento conjugal, ainda começaram a ser adicionados problemas de desvirtuações do ser humano, a tal ponto do que os homens passaram a se atrair homem com homem, mulher com mulher, e começou a haver as mais variadas deturpações das questões que envolvem o que a gente chama uma das maiores bênçãos do casamento, que é o relacionamento íntimo. Então, o relacionamento íntimo do casamento começou a derivar um monte de coisas erradas. Homens passaram a, por causa do pecado, se tornaram cobiçosos e começaram a cobiçar outras mulheres além daquele que ele tinha. E começou a haver a chamada poligamia, onde um homem queria casar com muitas mulheres. O contrário de uma mulher casar com muitos homens, isso a gente não vê muito na história. Mas isso é muito... Mas o lado do homem, por ser líder de uma família, ele muitas vezes não encontrava uma satisfação por várias questões do pecado na vida do homem, e ele saiu e começou a desvirtuar essas coisas, gerando o que a gente conhece como poligamia, onde um homem possui várias mulheres. Uma situação extremamente humilhante para a mulher, uma vez que ela acaba sendo desprezada por ser antes aquela auxiliadora idônea, e de repente já não é mais idônea e já não é auxiliadora, precisa de uma outra ainda, e assim por diante. Nós percebemos inúmeros erros que aconteceram nas Escrituras nesse tempo, e nós percebemos que nesse tempo houveram muitas irregularidades que a Bíblia narra, e nós sabemos que isso não é nem um pouquinho saudável, ficar observando esses modelos. Nós vimos pessoas que casaram com mais de que uma mulher, e depois havia ciúme entre uma e outra, havia divergência entre os filhos de uma e filhos da outra, havia favoritismo de um lado e favoritismo de outro, e tudo isso gerando brigas, contendas, discussões, perseguições. Nós vimos também filhos que, depois que os pais vinham a falecer, lutavam pela herança ou pelas posições, pelo poder, e a gente viu tanta coisa descrita nas Escrituras que mostra o destino trágico de um ser humano quando adquire o pecado e o que acontece de destruição na sua vida em todos os aspectos. Mas nós temos, ao mesmo tempo, um Senhor misericordioso, um Senhor amoroso, um Senhor que nos ama, e um Senhor que trouxe, a princípio, já leis para reger sobre essas coisas. Então, na própria lei de Moisés, já houve, muitas leis foram delineadas para proteger o casamento, para também
instruir o homem a preservar esse casamento, preservar essa aliança criada por Deus. E então a Bíblia condena o divórcio, condena a separação, condena a desvirtuação, o desprezo, o abandono, condena de uma forma veemente todos os tipos de manifestações que ferem o relacionamento conjugal. E nós, nos dias de hoje, na sociedade em que nós vivemos, nós encontramos os homens sendo bombardeados por valores do mundo em que são contrários aos princípios de Deus, que tentam definitivamente bombardear o casamento e o relacionamento conjugal. Nós que cremos em Cristo, nós sabemos que a palavra de Deus traz para nós inúmeros princípios que são favoráveis a um casamento cada vez mais satisfatório. Por quê? Porque Deus, quando nos ama, conhecendo a nossa condição de pecadores, Ele então trouxe uma série de aconselhamentos para nos ajudar a perceber que nós temos em nossas mãos instruções valiosíssimas para preservar o nosso relacionamento. Por quê? Porque esse relacionamento preservado, isso vai trazer inúmeras bênçãos para a nossa vida, a vida dos nossos filhos e a vida de todos os que virão depois de nós. Sem falar que também nós já deixamos contente muita gente antes de nós. Então, quando você se casou e recebeu e fez uma aliança, um contrato nupcial, você o fez mediante a família da noiva ou do noivo, dependendo quem você é, e daí então você já deixou muitos pais felizes por você estar assumindo esse compromisso, e depois esses pais que entregaram a sua filha ou entregaram os seus filhos em casamento, eles verão então a posteridade dos seus dias, gozarão da presença de netos e bisnetos e serão muito felizes, porque todas essas coisas nos trazem muita alegria, né? Um bebê que nasce, uma nova vida que aparece com todas as suas, com a beleza da criação de Deus e é muito maravilhoso. Então nós percebemos que Deus criou uma série de valores que nós precisamos preservar. E hoje eu vim aqui para lembrar vocês de que a palavra de Deus contém esses valores. Vamos olhar, por exemplo, não vamos ver todos, porque nós precisaríamos de talvez 2 dias para ficar tratando de todas as peculiaridades de um relacionamento conjugal. Nós estamos mais ou menos com 38 minutos de palestra e logo eu devo terminar, devido ao tempo, mas aqui a gente percebe, né, que Deus fala que por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, mostrando que o casamento definitivamente deve permanecer uma monogamia, um casamento único, onde o marido dedica-se à sua mulher e a mulher dedica-se ao seu marido. Daí no versículo 3 ele fala do capítulo 7 de 1 Coríntios que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Essa aqui também é uma regra áurea do relacionamento conjugal. Nós fomos criados por Deus para sermos servos. Então Deus já mostrou que no casamento nós devemos ser servos, nós devemos servir um ao outro. Essa deve ser a nossa preocupação. Não é ser servido, e sim servir. Então o nosso objetivo é servir a nossa esposa com aquilo que ela precisa. A mesma coisa, a instrução é dada para a esposa, que a esposa deve dar ao seu marido aquilo que é devido. Então o que é devido à mulher, o que é devido ao homem, embora sejam coisas que diferem nas suas prioridades e nos seus valores, basicamente todos nós precisamos
de atenção, todos nós precisamos de certas coisas na nossa vida que faz parte das nossas carências como ser humano. É verdade que nós precisamos comer, não precisamos comer. Alguém precisa fazer essa comida para a gente comer. Mas eu sei cozinhar, eu posso fazer, não tem problema. A minha esposa também sabe, pode fazer, não tem problema. Então, eu não sou um péssimo cozinheiro e ao contrário, a minha mulher é uma excelente cozinheira. Então nós entendemos que ela, por ter a excelência nessa área, ela gosta de servir nessa área. Eu percebo que ela gosta de fazer coisas e gosta de me servir com coisas gostosas que ela sabe fazer. E assim por diante, nós também sabemos que tem muitas coisas que nós sabemos que a nossa mulher quer e queremos fazer aquilo que ela deseja. Não porque nós somos capacho dela, não porque nós somos maricas ou pessoas que... Não, pelo contrário. Ser um homem é você cumprir a sua função de servo de Deus quando você é casado, atingindo a tua esposa, que é a pessoa mais próxima que você tem, como diz a palavra, amar o próximo como a ti mesmo. Então ela é a pessoa mais próxima que você tem. Então você deve realmente dedicar a sua vida para suprir as necessidades dela da forma como ela julga ser prioritário. E as mulheres têm características diferentes do homem. Cada um tem uma característica. Então, meu desafio agora para vocês é pegar esse princípio que foi colocado: o marido conceda à esposa que é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ou seja, no relacionamento conjugal, quando o marido provê à esposa tudo o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa concede ao marido tudo o que lhe é devido, então ambos estão recebendo a serviência amorosa que eles precisam e ficarão satisfeitos. Por quê? Porque a mulher tem realmente todas as condições para dar ao marido aquilo que ele precisa. Deus a fez assim. Deus fez a mulher idônea. Deus fez a mulher uma auxiliadora idônea. Então ela é capaz. Então nós, que somos participantes desse relacionamento, eu estou me dirigindo a vocês que são casados. Se você é casado ou você vai casar, você já deve ter isso na sua mente. E você deve observar se você está observando na sua vida, se você está se preparando, se você está pensando e meditando, se você será um esposo eficiente ou não para a sua esposa. E esposas, pensem o contrário. Eu lembro que eu já aconselhei muitos casais antes de se casarem, e um dos aconselhamentos que eu dou é que o marido ele deve se tornar um PhD, ou seja, o maior grau de instrução possível no que tange ao conhecimento da esposa dele. Ele precisa estudá-la, ele precisa conhecê-la, ele precisa se aprofundar nesse conhecimento, para saber como que ela gosta das coisas feitas, para saber como que ele poderá melhor agradá-la, como que ele poderá melhor atingir as necessidades dela. A mesma coisa, uma esposa precisa conhecer o marido. E o conhecimento do marido dela também tem que ser aprofundado, para que ela saiba exatamente tudo o que ele quer, quando que ele quer e a forma como ele quer. Então, assim como o marido precisa prover para a esposa uma serviência, conceder a ela o que é devido a ela, assim também a esposa ao seu marido. Essa é a lei áurea do casamento. Esse é o ponto mais alto do relacionamento conjugal. E você deve fazer isso lembrando
que se nós somos criados em Cristo, servos de Deus, Deus deseja que você seja esse marido exemplar para a tua esposa, porque Deus mostra que o relacionamento entre Deus e os homens e o relacionamento entre o marido e a mulher devem ser semelhantes. Faça um estudo na carta de Paulo aos Efésios para você concluir isso. Nós estamos terminando o nosso tempo e eu gostaria de realmente deixar esse desafio. Talvez você esteja passando muitos problemas no seu casamento, porque você deve estar cheio de razões. Talvez ela esteja também passando problemas com você e ela tem cheio de razões. Agora é o momento de nós jogarmos essas razões embora e assumirmos a razão pela qual Deus nos colocou no mundo, para servir, para ser servos. E em Cristo, especialmente, sermos servos de Cristo. E uma das funções prioritárias que o apóstolo Paulo deixa aqui nesse capítulo, você pode estudar, é perceber que nós temos o trabalho de zelar prioritariamente sobre aquilo que é prioritário. E Deus disse, se você quer servir a Deus, você tem que servir o seu próximo. E o próximo mais próximo que você tem é a tua esposa ou o teu marido. Então nós devemos nos dedicar, porque começa aí. O cristianismo começa em casa. Começa no desempenho das instruções dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo no seu próprio lar. E começa com você. É da tua responsabilidade. É da minha responsabilidade. É da responsabilidade de cada um dos cônjuges ouvir a palavra de Deus e entender que nós estamos aqui para servir e não para cobrar. Estamos aqui para dar e não para exigir. Porque a palavra de Deus diz claramente que é muito melhor dar do que receber. Então, se você aprender a dar e a sua esposa aprender a dar, os dois estão se doando e os dois estão recebendo. Irmãos, eu gostaria de encerrar essas palavras com uma breve oração para que você possa considerar atentamente essa palavra do Senhor. A lei régia do casamento. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E sejam felizes. Nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo juntos, sabendo que isso é apenas o começo de uma grande aventura num relacionamento em que Tu nos concedestes. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela fantástica atitude que Tu tivesse de criar um relacionamento tão especial e tão sublime, que é o relacionamento do casamento, vivido com as instruções que vêm de Ti. Senhor, que os nossos olhos sejam cuidadosos ao examinar a Escritura para buscar nela a nossa postura e como devemos agir nesse relacionamento que é tão especial. Senhor, oramos a Ti porque sabemos que nós jamais poderemos ser servos Teus se não pudermos ser servos ao nosso próximo, porque Tu criastes tanto um como o outro, um para servir o outro. Pai, nós Te oramos agradecidos pela morte vicária do Teu Filho, que além de tirar de nós a condenação do pecado, também nos livrou da maldição da lei do pecado nas nossas vidas, de formas que hoje nós fomos libertados pelo Teu Filho para poder Te servir em novidade de vida. Agradecemos por todas essas coisas no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.